It immediately brought tears to my eyes. It's the most horrifying thing I've ever seen done to a human being, especially a child. I'm here for my baby, for justice for her, because that man murdered my baby. A child and child abuse and neglect that we've ever seen. There's no excuse for that. O que você está prestes a ver é um dos casos mais perturbadores de abuso infantil já documentados. A história de Tegan Skiba, de 4 anos, é tão horrível que deixou detetives experientes e profissionais médicos de joelhos, em luto. Esta não é apenas uma história de crime real para chocar. É um alerta penetrante sobre nosso dever de proteger os inocentes. Tegan era uma menina brilhante e amorosa que adorava princesas e borboletas. Tragicamente, sua mãe tomou uma decisão catastrófica, deixando-a aos cuidados de um novo e violento namorado, Jonathan Richardson. Por 10 dias, enquanto sua mãe estava ausente para treinamento militar, Tegan foi trancada em um galpão miserável e submetida a uma tortura implacável e sádica que, por fim, lhe custou a vida. Sua voz foi brutalmente silenciada, mas, ao contar sua história, podemos salvar outra criança que não pode falar por si mesma. Esta é a história de uma garotinha que foi abandonada por todos os adultos que deveriam tê-la mantido segura. O xerife do condado de Johnston considera este um dos piores casos de tortura envolvendo uma criança que ele já viu. Este é o pior caso de tortura de uma criança, abuso e negligência infantil que já vimos. Não há desculpa para isso. Aviso. O que você está prestes a ouvir pode ser o caso mais perturbador de abuso infantil que já abordei. A história de Tegan Skiba, de 4 anos, contém detalhes tão horríveis que detetives experientes e profissionais médicos caíram em prantos. Esta não é apenas mais uma história de crime real. É um alerta para qualquer pessoa que suspeite que uma criança possa estar em perigo, mas hesite em agir. Tive que parar de gravar várias vezes enquanto preparava este vídeo. É assim que este caso é devastador. No entanto, a história de Kegan precisa ser contada. Sua voz foi silenciada, mas, ao descobrir o que aconteceu com ela, podemos salvar outra criança. A história de Tegan Skiba começou como muitas outras. Uma jovem mãe, o encontro com um homem, o nascimento de uma criança. O que aconteceu em seguida se transformou em uma tragédia que chocou a todos e levou às lágrimas até policiais, médicos e juízes experientes. Amigos, enquanto assistem a esta história, por favor, escrevam nos comentários o horário em que estão assistindo a este vídeo. Isso me ajudará a entender quando é melhor publicar materiais semelhantes e, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal para que mais pessoas possam saber mais sobre as histórias publicadas em nosso canal. Em 6 de julho de 2006, em Raleigh, Carolina do Norte, Helen Reyes, de 26 anos, deu à luz uma menina chamada Tegan Alyssa Skiba. Uma bebê saudável, de olhos castanhos e cabelos escuros, tornou-se o centro das atenções da família. Eles a chamavam carinhosamente de G. A menina cresceu saudável e feliz, mas o relacionamento de seus pais era conturbado. Helen conheceu Jerry Skiba 1 ano antes em um restaurante Applebee's. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente e logo Helen engravidou. Logo após o nascimento de Tegan, Jerry tornou-se fisicamente abusivo e o casal se separou após o término. Jerry fez pouco esforço para permanecer na vida da filha e mais tarde foi preso por tráfico de drogas. Apesar da ausência do pai, Tegan estava cercada de amor. Os pais de Jerry, Gerald e Sarah Skiba, tornaram-se avós amorosos, tentando preencher o vazio deixado pelo filho. Eles não apenas ajudaram Helen com os cuidados com a criança, mas também criaram uma conexão real com a menina. Tegan se tornou uma menina alegre e amorosa. Ela adorava princesas e a cor roxa. Ela tinha um amor especial pela natureza. Ela adorava brincar no jardim da avó, pegar borboletas e joaninhas, lembrava seu avô. Nós nos sentíamos tão bem só de estar perto dela. Tegan tinha um coração de ouro. Ela cuidava até dos seus brinquedos todas as noites antes de dormir.
Ela cobria cuidadosamente todos os seus bichinhos de pelúcia com cobertores para mantê-los aquecidos e aconchegantes. Quando não estava cuidando dos brinquedos, adorava fazer colares de miçangas. Era impossível não admirar a pequena Tegan, que amava tanto e queria ser amada. Em troca, se a decisão tivesse sido deixada para a família Skiba, eles teriam assumido a custódia da neta para lhe proporcionar a vida feliz que ela merecia. Infelizmente, Helen Race tinha outros planos. Após terminar com Jerry, Helen permaneceu solteira por um tempo. Tudo mudou no início de 2010, quando ela conheceu Jonathan Douglas Richardson, de 21 anos. Assim como seu ex, Jonathan tinha um passado problemático com condenações por agressão, danos materiais e dirigir embriagado. Jonathan não escondia seu mau humor. Segundo parentes, ele frequentemente gritava e xingava Helen, que se tornava quieta e tímida perto dele. Apesar de todos os sinais de que havia passado de um tirano para outro, Helen se permitiu aprofundar ainda mais nesse relacionamento e, sem hesitar, deu a ele acesso à sua filha. Logo após o início do relacionamento, Helen começou a se distanciar da família Skiba. De repente, ela parou de atender ligações e mensagens, cortando o contato com as pessoas que desempenharam um papel fundamental na criação de Tegan. Isso devastou os Skiba, e eles tentaram encontrar maneiras legais de obter a custódia de Tegan, mas a lei da Carolina do Norte dificultou isso. Helen também brigou com os próprios pais. Por volta de junho de 2010, Helen e sua mãe, Maria, tiveram uma discussão séria, após a qual Helen decidiu se mudar e morar com Jonathan permanentemente. Abruptamente, tirar Tegan de seu sistema de apoio por um novo homem foi extremamente irresponsável. O relacionamento era novo. Helen sabia pouco sobre esse homem, ou como ele trataria sua filha. O que Helen sabia era como Jonathan a tratava com gritos e agressividade. Mesmo assim, ela decidiu morar com ele, apesar de um grande problema. Jonathan morava em um galpão reformado no quintal dos avós. A estrutura com telhado de zinco, medindo 6 por 6 metros, ficava a aproximadamente 45 metros da casa principal. O galpão poderia ser adequado para um jovem solteiro, mas era completamente inadequado para uma criança de 3 anos. Tinha eletricidade, mas não tinha água encanada nem banheiro. Os moradores do galpão frequentemente defecavam lá dentro. Também não havia cozinha no galpão. Helen, Jonathan e Tegan dormiam juntos em um único colchão de ar no chão. De acordo com os vizinhos, o tempo de Tegan no galpão não foi completamente miserável, pelo menos no início. Eles se lembravam de vê-la brincando lá fora. Helen elogiou o relacionamento de Jonathan com a filha, chamando-o de figura paterna. Ela disse que ele era severo com ela às vezes, mas demonstrava que a amava e se importava com ela. Eu confiava nele e em sua palavra. Tegan disse que realmente gostava dele e queria que ele fosse seu pai. Esta era uma versão fabricada da realidade da qual Helen se convenceu. A vida no galpão era muito mais sombria. Jonathan tinha um temperamento incontrolável, o que o levava a agredir Helen e sua família. Até sua avó admitia ter medo dele. Seu comportamento violento se estendia a todos em sua vida, incluindo Tegan, de 3 anos. Helen alegou que tentava impor limites à maneira como Jonathan tratava sua filha, mas suas ações demonstravam o contrário. Certa vez, ele colocou um cigarro na boca de Tegan e uma lata de cerveja na frente dela, fotografando a cena. Embora Helen o repreendesse por isso, a situação não parava. Jonathan, pior ainda, Tegan, que tinha apenas 3 anos, era frequentemente forçada a beber álcool. Morava no galpão sem instalações adequadas. Tegan tinha acidentes frequentes relacionados ao banheiro, sem água ou banheiro. A menina não tinha outra escolha. Ela frequentemente dormia com suas roupas sujas, privada de dignidade básica. Em vez de resolver o problema das péssimas condições de vida, Jonathan a punia por esses incidentes.
Tegan também começou a sofrer ferimentos inexplicáveis quando foi deixada com Jonathan uma vez. Quando Helen voltou de uma ida à loja, encontrou Tegan com um corte na cabeça. Jonathan alegou que a menina havia caído da bicicleta. Outra vez, após uma viagem à praia, Tegan teve um olho machucado, que Jonathan explicou ter sido causado por uma onda. Talvez o mais preocupante tenha sido a vez em que Helen voltou para casa e encontrou Tegan coberta de vergões. Segundo Helen, entrei, agarrei-a, abracei-a e disse que a amava. Ele me contou que a havia chicoteado por vomitar em sua cadeira. Ele a espancou com um fio elétrico. E Helen insistiu que era contra essa violência e discutia com Jonathan sempre que isso acontecia. Mesmo assim, ela continuou mantendo Tegan perto dele e frequentemente os deixava sozinhos. Se a história de Tegan o tocou tanto quanto me tocou, compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Talvez isso ajude alguém a perceber sinais de abuso infantil e a intervir a tempo. Uma simples repostagem pode salvar a vida de alguém. No início de julho de 2010, Helen Race precisava encontrar alguém para cuidar de Tegan. Durante 10 dias de treinamento na reserva do exército do Zenil, no Novo México, ela tinha várias opções, incluindo os avós amorosos de Tegan ou seus próprios pais. Em vez disso, Helen escolheu Jonathan quando ele se ofereceu para cuidar de Tegan. Helen concordou imediatamente, apesar de saber da crueldade dele com a filha. Em 5 de julho de 2010, apenas um dia antes do 4º aniversário de Tegan, Jonathan levou Helen ao seu local de treinamento militar e Tegan estava com eles no carro. A menina se despediu da mãe sem saber que a veria viva pela última vez. No caminho de volta, Jonathan parou na Lowe's, onde comprou um trinco e itens para cadeado que mais tarde foram encontrados na porta do galpão. Obviamente, para manter Tegan trancada dentro de casa. E os outros fora, como esperado, Jonathan não se tornou subitamente compassivo ao assumir a responsabilidade por Tegan. Em vez disso, submeteu a menina a 10 dias de tortura. Tão cruel que mais tarde levou a equipe do hospital e os policiais às lágrimas. No primeiro dia, após a partida de Helen, Jonathan começou a estabelecer regras para Tegan. Como não havia banheiro no galpão, ele exigiu que a menina, que acabara de completar 4 anos, usasse um balde. Quando ela sofreu um acidente normal para uma criança da sua idade, Jonathan ficou furioso. Amarrou as mãos dela a uma viga transversal e começou a chicoteá-la com um fio elétrico. A pele fina de Tegan não resistiu aos golpes e logo listras de sangue apareceram nela. Manchas de sangue permaneceram no colchão onde a menina dormia. Ele a forçou a repetir várias vezes quando precisava usar o banheiro. Prometo que contarei a alguém à noite quando ela finalmente adormecesse. Exausta de dor e medo, Jonathan enviou a Helen uma foto de Tegan dormindo, agarrada a uma camiseta ensanguentada contra o peito. A legenda dizia: "Está tudo bem. Helen estando longe." Não fez perguntas. No segundo dia, Jonathan começou a demonstrar formas ainda mais cruéis de violência. Ele proibiu Tegan de usar o banheiro da casa principal, transformando as necessidades naturais da criança em motivo de punição, ao descobrir que Tegan havia molhado o colchão novamente. Ele ficou furioso. Desta vez, não se limitou a surras e a alicates. Segurou os dedinhos de Tegan, impedindo-a de puxar a mão, e então inseriu algo sob sua unha e puxou bruscamente para cima até que a unha se arrancasse. Os gritos da menina só o excitaram ainda mais. No final do dia, ela havia perdido várias unhas e seus dedos estavam transformados em uma massa sangrenta. A investigação descobriria mais tarde vestígios de vários fluidos biológicos na roupa íntima de Tegan, incluindo sêmen. Uma clara evidência de que o abuso sexual havia se tornado parte de seu tormento desde os primeiros dias. No terceiro dia, 8 de julho, a temperatura no galpão atingiu 42 graus Celsius. Naquela caixa quente e abafada, Tegan chorava de sede. Jonathan inventou uma nova tortura.
Ele colocou uma tigela de água na frente dela, mas a proibiu de beber. Cachorros riem com a língua. Ele riu ao ver a criança de 4 anos sofrer. Quando Tegan, torturada pela sede, se dirigiu à tigela tentando pegar água com os lábios, Jonathan de repente mordeu sua orelha, deixando uma ferida aberta. Esta não foi a última mordida. Ao final de 10 dias, seu corpo tinha 66 marcas de mordidas humanas, algumas tão profundas que atingiam o tecido muscular. Em alguns casos, ele literalmente arrancou pedaços de carne com os dentes. Naquela mesma noite, Jonathan a fez ficar de frente para ir na parede, com os braços levantados, repetindo sem parar. A mesma frase. Quando eu precisar fazer xixi, prometo contar a alguém. Em determinado momento, ele começou a registrar essa humilhação em câmera, gravando um vídeo de 37 segundos do sofrimento dela. Na gravação, Tegan, exausta de camisa rosa e calça escura, está de pé, com os braços estendidos voltados para a parede, e repete a frase monotonamente. Jonathan a interrompe, gritando para que ela fale mais alto. Aparentemente assustada, ela repete a frase mais 4 vezes. Desta vez, mais alto. No 4º dia de tortura, o corpo de Tegan já estava coberto de feridas e hematomas. Jonathan começou a inventar novas formas de tormento. Ele descobriu que um fio elétrico exposto poderia ser usado não apenas para agredir, mas também para torturas mais sofisticadas. Ele enrolou o fio exposto em volta do pescoço de Keegan e o conectou brevemente a uma tomada. A corrente elétrica percorreu o corpo da criança, causando convulsões e deixando queimaduras em forma de espiral em sua pele. Quando Tegan gritou chamando pela mãe, Jonathan bateu a cabeça dela contra a parede, exigindo silêncio. Mais tarde, a investigação descobriria gravações de áudio dessas torturas, onde se ouvem os gritos desesperados de Tegan. "Mamãe, socorro!" E a resposta áspera de Jonathan, vadia quieta, seguida pelo som de um golpe. A cada dia, o corpo de Tegan recebia novos ferimentos, além de antigos ainda não cicatrizados, multiplicando a dor. Um médico que posteriormente testemunhou no julgamento observaria que essa sobreposição de novos ferimentos sobre os antigos é um sinal de gratificação sádica, causando dor repetidamente nos mesmos locais. No 5º dia de confinamento de Tegan no galpão, Jonathan parecia cada vez mais obcecado em documentar o sofrimento dela. Ele gravou vídeos da menina enfraquecida pela fome, sede e dor, implorando por misericórdia. Em um dos vídeos gravados na noite de 10 de julho, Tegan está perto da parede, com as mãos amarradas com corda, levantadas de forma que ela mal toca o chão com os pés. Jonathan a obriga a repetir frases sobre como ela lhe dirá quando precisar usar o banheiro, gritando com ela quando falar muito baixo. Durante esse período, enquanto a pequena Tegan sofria, Jonathan continuou levando uma vida normal. Ele trocou mensagens com 2 mulheres nas redes sociais, flertando e marcando encontros, ignorando completamente a agonia da criança, trancada a poucos metros dele. No 6º dia, Tegan já estava em estado semiconsciente. Seu corpo não suportava os abusos constantes. Apesar disso, Jonathan encontrou novas maneiras de torturá-la. Ele inventou um método no qual amarrava Tegan pelas mãos a uma viga do teto e a balançava como um pêndulo. Enquanto fazia isso, ele tentava bater em sua barriga com uma vara a cada balanço. Vizinhos relataram mais tarde que ouviram barulhos estranhos vindos do galpão, mas ninguém fez nada a respeito. A avó de Jonathan certa vez se aproximou do galpão e notou que os degraus estavam sujos de fezes. Ela bateu à porta e ouviu o neto ordenar bruscamente a Tegan que não se aproximasse. Ninguém respondeu e ela saiu sem tomar nenhuma providência. Mais tarde, durante a autópsia, foram descobertas 37 fraturas de costelas em Tegan, algumas das quais estavam em processo de cicatrização. Isso significava que as costelas foram quebradas em momentos diferentes. Ao longo daqueles dias terríveis, os golpes em seu corpo foram tão fortes que causaram múltiplas fraturas ósseas.
A essa altura, o galpão havia se transformado em um lugar de horror inimaginável, com um forte cheiro de urina e fezes impregnando tudo ao redor. Tegan estava privada da capacidade de manter a higiene básica. Seu corpo estava coberto de excrementos, sangue e outras secreções. Jonathan parecia gostar de criar tais condições, negando à menina até mesmo a dignidade humana mais básica. No 8º dia de tortura, Tegan havia perdido mais de 70% de seu sangue devido aos inúmeros ferimentos. Seu corpo estava tão exausto que ela mal respondia ao mundo ao seu redor. Mas mesmo nessa condição, Jonathan não parou de abusar dela. Ele usou vários objetos, incluindo paus e ferramentas de metal, para causar dor. Fragmentos de fio de cobre foram encontrados posteriormente na pele de Tegan, indicando que ele havia inserido fios expostos em seu corpo, o que resultou em abuso sexual. Especialistas médicos mais experientes também descobriram danos extensos nas áreas íntimas das meninas, indicando abuso violento com diversos objetos. Fluidos biológicos mistos foram encontrados em sua roupa íntima, confirmando o fato da agressão sexual. No 9º dia, Tegan estava à beira da vida e da morte. Seu corpo lutava com as últimas forças, mas suas chances de sobreviver ao tratamento eram praticamente inexistentes. A menina não tinha forças nem para chorar. Ela ficou imóvel, completamente à mercê de seu torturador. Em 16 de julho de 2010, apenas uma semana e alguns dias após seu 4º aniversário, Tegan defecou no colchão de ar que dividia com Jonathan. Isso o deixou furioso. Ele pegou uma extensão elétrica e começou a chicoteá-la, batendo em sua cabeça com tanta força que ela perdeu a consciência. O golpe foi tão terrível que chegou a romper seu crânio. Massa encefálica começou a vazar por seus ouvidos. A hemorragia interna em seu cérebro era incompatível com a vida, e Jonathan percebeu que havia ido longe demais. Jonathan pegou seu corpo inconsciente e a levou ao hospital. No entanto, ele não fez isso imediatamente. Ele esperou mais de 3 horas antes de levá-la ao Hospital Médico Johnston. Ao chegar, mentiu. Tegan teria pulado na cama e caído, batendo a cabeça. Ele alegou que lhe deram uma bolsa de gelo e a levara ao hospital somente quando a cabeça dela continuava doendo. Mas o corpo torturado da menina contava uma história completamente diferente e horripilante. Quando a equipe médica viu o estado de Tegan, ficou chocada. Seu corpo tinha mais de 140 ferimentos, incluindo cortes, ferimentos, lacerações, marcas de chicote, cicatrizes de crostas e hematomas. 66 marcas de mordidas humanas a cobriam da cabeça aos pés, algumas tão profundas que atingiam o tecido muscular. Seus pulsos estavam quebrados. Suas áreas íntimas apresentavam sinais de hematomas e sangramento. O trauma acumulativo fez com que Tegan perdesse mais de 70% do sangue. Os ferimentos internos eram ainda mais graves. Os ferimentos na cabeça causaram inchaço e sangramento no cérebro, de acordo com um dos médicos que a trataram. Praticamente, não havia uma única parte do corpo dela que tivesse sido poupada, algo que ele nunca tinha visto em 25 anos de prática médica. Quando a enfermeira Mary Butler viu os ferimentos de Tegan pela primeira vez, ficou tão chocada e furiosa que se lançou diretamente sobre Jonathan. Percebendo sua descrença, ele tentou ir embora, dizendo que precisava mover sua caminhonete. Butler, percebendo que ele estava tentando escapar, o perseguiu. Ela conseguiu agarrá-lo pelo pescoço e arrastá-lo fisicamente de volta para o pronto-socorro. As ações corajosas de Butler permitiram que a polícia prendesse Jonathan rapidamente. Ela até demonstrou seus movimentos para o promotor Greg Butler. Ela disse que direcionou Richardson para uma sala cheia de raiva e adrenalina. Ela se lembra de ter pedido uma arma quando policiais uniformizados chegaram. Enquanto isso, a equipe médica trabalhava desesperadamente para salvar a vida de Tegan.
Seu estado era tão crítico que ela logo foi transferida para o centro médico UNC em Chapel Hill e colocada em suporte de vida. Apesar de todos os esforços do médico, o estado de saúde de Tegan continuou a piorar. Na segunda-feira, 19 de julho de 2010, às 18 horas e 30 minutos, Tegan S. Skiba foi declarada morta. Sua morte foi classificada como homicídio. Quando a polícia iniciou a investigação, descobriu uma verdadeira câmara de tortura no galpão. Entre as evidências foram encontradas roupas ensanguentadas, uma gravação de Tegan implorando por misericórdia, inúmeros instrumentos de tortura, incluindo um fio elétrico rompido com fios de cobre desencapados e inúmeras manchas de sangue por todo o cômodo. A análise de DNA confirmou que mais de 30 itens encontrados no galpão cheio de lixo contêm sangue de Tegan. Entre os itens com vestígios de sangue estavam roupas íntimas, calças, um saco de dormir, uma fronha e até um pedaço de pau. Tudo indicava que a menina havia passado por um verdadeiro inferno durante aqueles 10 dias. As últimas palavras de Tegan que outros ouviram foram um apelo: "Não vou mais pedir para ir ao banheiro." Um testemunho trágico de como sua dignidade humana foi completamente pisoteada por seu torturador. Jonathan Douglas Richardson foi inicialmente acusado de abuso infantil e agressão sexual contra a criança. Após a morte de Tegan, foi adicionada a acusação de homicídio em primeiro grau. Helen Reyes voltou para casa no dia seguinte à internação de Tegan. Ela teve permissão para visitar a filha no hospital, mas apenas de forma limitada, enquanto a investigação estava em andamento. O Serviço de Proteção à Criança do Condado de Wake determinou que Helen não havia protegido a filha e a confiado a um tutor adequado antes de partir para o treinamento em 29 de julho de 2010. Helen Reyes foi acusada de negligência infantil. Jonathan se comportou com uma calma anormal desde o momento em que chegou ao hospital. Quando os médicos o informaram da morte de Tegan, ele simplesmente suspirou como se tivesse recebido uma informação insignificante. Durante o interrogatório, Jonathan alegou que estava dando banho em Tegan, mas foi rapidamente à cozinha tomar uma cerveja. Em sua ausência, ouviu um baque surdo e presumiu que Tegan tivesse batido a cabeça na banheira. No entanto, a investigação logo descobriu que a realidade era completamente diferente. "Você precisa falar comigo. Eles estão em uma sala de interrogatório." Sandy Critch calmamente convence seu filho de 21 anos a lhe contar o que aconteceu. Jonathan Richardson diz que, um dia antes de Tegan cair da cama e bater a cabeça, ela tinha um caroço. Ela parecia bem, mas a mãe diz que está muito ruim. O cérebro dela está inchado, o corpo dela está parando de funcionar. Eu estarei preso por um curto período. Descobri que Richardson diz que a única coisa que ele fez foi dar um soco na perna de Tegan com um fio de energia. Diz que se sentiu péssimo com isso. A mãe já ouviu falar de alguns dos ferimentos em Tegan, os sinais de abuso sexual. Ela diz que está rezando a Deus para que Tegan se recupere. Richardson anda de um lado para o outro. Ele respira fundo. No quarto, Richardson liga para sua então namorada, Helen Reyes, dizendo o quanto ele adorava Tegan. Ele continua dizendo que queria criar a família. Seja um bom pai. Richardson diz que deu um soco na perna de Tegan quando ela se comportou mal, mas diz que ficou surpreso quando os detetives lhe disseram que ela tinha ossos quebrados. Médicos testemunharam que Tegan tinha marcas graves de mordidas e ferimentos por todo o corpo. Richardson fala sobre precisar de ajuda. Soluçando, ele diz a Reis que tudo foi um acidente. O exame forense determinou a causa da morte de Tegan como traumatismo craniano contundente, e a causa da morte foi classificada como homicídio. O exame também revelou sinais de múltiplas lesões, indicando abuso grave. Todos os dados médicos contradiziam completamente a versão do pai sobre o acidente. Enquanto estava sob custódia, Jonathan demonstrou problemas comportamentais preocupantes. Ele incitou outros detentos a fazerem seu trabalho sujo, ameaçou esfaquear um guarda com uma faca e até fez um arranhão com sua escova de dentes.
ele também começou a jogar suas próprias fezes nos funcionários. O julgamento de Tegan Skiba se tornou um dos mais documentados da história do estado. O abismo, o lugar escuro. É como o promotor Paul Jackson se referiu repetidamente a Jonathan Richardson. Ele é o homem acusado de torturar Tegan por 10 dias enquanto a tomava como babá dentro do galpão onde moravam. O médico disse que ela tinha marcas de mordidas e de chicote por todo o corpo. Foi então que Richardson levou a menina de 4 anos ao hospital. Seus advogados argumentam que Richardson teve uma criação abusiva, não tinha experiência em lidar com crianças e sofria de transtorno de ansiedade. O advogado de defesa disse que Richardson nunca atendeu Dick. Matou Tegan. Ele tentou salvar a vida dela. Eles disseram que foi um único ferimento, um traumatismo craniano que matou a criança, não uma sequência de ações. Mas os promotores disseram que Richardson sabia. O julgamento de Jonathan Richardson é descrito como um dos mais comoventes da história da Carolina do Norte. Jurados e funcionários do tribunal choraram repetidamente. O juiz frequentemente convocava recessos para permitir que testemunhas, dominadas pelas emoções, se recompusessem. Até mesmo a acusação visivelmente lutava contra as emoções às vezes. O detetive Matt De Silva testemunhou: "Esta é a coisa mais horrível que já vi ser feita a um ser humano, especialmente a uma criança. Nunca vi nada parecido em todos os meus anos trabalhando na aplicação da lei. Durante todo o processo emocional, havia apenas uma pessoa que permaneceu calma e serena: Jonathan Richardson. As emoções que afetavam todos os outros no tribunal pareciam não ter efeito sobre ele. Ele permaneceu impassível durante o depoimento, até mesmo sorrindo durante os intervalos. As descrições do sofrimento de Tegan pareciam não evocar culpa, vergonha ou remorso nele durante um intervalo no processo, observou um observador. Jonathan Richardson, acusado de torturar e assassinar a criança, frequentemente sorri quando os jurados retornam. De Silva testemunhou que, após sua prisão, Richardson fez um comentário perturbador: "O que você vai fazer?" "Me amarrar e me cortar em pedaços." O detetive acrescentou, apenas olhando diretamente para mim e sorrindo levemente. Particularmente importante nesta gravação é o depoimento da pediatra forense doutora Sharon Cooper, que declarou: "Na minha opinião, Tegan foi vítima de tortura infantil. Ela sofreu mais de 144 ferimentos. Este é um número extraordinariamente alto de ferimentos. A presença de um novo ferimento sobre um ferimento antigo fará com que esta criança sinta ainda mais dor. E este seria outro tipo de ação que apoiaria fortemente a gratificação sádica. Os momentos de cortar o coração quando o avô e a avó do papai, Gerald, e da vovó Sarah Tegan, foram forçados a deixar o tribunal durante este depoimento por serem tão gráficos. Depois de considerar todas as evidências e ouvir os depoimentos das testemunhas, o júri precisou de apenas 90 minutos para chegar a um veredito. Em 4 de abril de 2014, Jonathan Richardson, de 25 anos, foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo homicídio em primeiro grau, sequestro em primeiro grau, agressão sexual em primeiro grau contra uma criança e abuso infantil com lesão corporal grave. Durante a leitura do veredito, Jonathan permaneceu impávido. Enquanto sua mãe chorava no tribunal, o juiz imediatamente o condenou à morte, a pena obrigatória para homicídio premeditado em primeiro grau no estado da Carolina do Norte. Helen Reyes foi considerada culpada de negligência infantil em 6 de março de 2019, quase 9 anos após a morte de Tegan. Ela foi condenada a uma pena mínima de 18 meses de prisão. O xerife do condado de Johnson, Steve Beisel, comentou que ela negligenciou seus deveres maternos. Ela já tinha visto seu filho sendo espancado por Jonathan Richardson antes mesmo de partir. Então, sim, ela é culpada. Crianças são indefesas. Temos uma suposta mãe que simplesmente foi embora. Moradores dos condados de Wake e Johnson ficaram profundamente chocados com o caso de Tegan.
Muitos consideraram não apenas Jonathan e Helen culpados, mas também seus avós, que viram sinais de abuso, mas não intervieram. O galpão ficava a apenas 45 metros de casa e é difícil acreditar que eles não ouviram os gritos das meninas. Durante 10 dias de tortura, o funeral de Tegan foi realizado em sigilo. Ela foi enterrada no Parque Memorial de Raleigh. Os avós de Tegan deixaram uma mensagem comovente em um memorial online, lembrando como ela adorava brincar na piscina, como chamava cada manhã de dia ensolarado e como pedia que preparassem mingau de aveia com bordo para ela antes de brincar ao ar livre. A história de Tegan se tornou um importante lembrete da necessidade de proteger as crianças do abuso. Sua curta vida terminou tragicamente, mas sua história continua servindo como um chamado à ação. Se você vir sinais de abuso infantil, não fique em silêncio. Um telefonema para o Serviço de Proteção à Criança pode salvar uma vida. Se Tegan estivesse viva hoje, ela teria 17 anos. Em vez disso, só nos resta lembrar dela e nos esforçar para garantir que nenhuma criança jamais passe pelo pesadelo que ela passou. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso interessante, por favor, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado e nos encorajar. Agradecemos novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais novidades a caminho, então fique ligado.